O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Estamos no 6º domingo da Páscoa, uma caminhada belíssima que temos oportunidade de fazer ao longo desse tempo, em honra de Cristo ressuscitado. Refletir a nossa vida a partir justamente do nosso crer, do nosso acreditar na ressurreição de Jesus. Esse é o mistério pascal que estamos celebrando nesse tempo. Começamos justamente no domingo da Páscoa, refletindo a realidade da ressurreição de Jesus e as implicações disso para nós, para as nossas vidas. Depois aí, nos outros 2 domingos, nós refletimos a importância de caminharmos com os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, conhecer o Evangelho, conhecer os ensinamentos de Jesus, que chegou até nós através dos apóstolos. Conhecer os ensinamentos, celebrar Jesus participando da partilha do pão, a Eucaristia, tendo justamente na palavra o Evangelho e a Eucaristia como o alimento, duplo alimento, para que buscando através da oração, estarmos próximos em comunhão com Deus e que isso possa se reverter na nossa vida numa comunhão fraterna. Era assim que era colocado para nós aí a dinâmica das primeiras comunidades cristãs, os primeiros cristãos, justamente, que levasse o conhecimento da palavra, o comungar Jesus na Eucaristia, as orações, que pudessem nos levar a termos e sermos pessoas fraternas entre nós, nos amando mutuamente, buscando viver os valores do Evangelho. Meditamos 2 domingos nessa temática, o 2º e o 3º. E depois chegamos no 4º domingo e refletimos Jesus como sendo o pastor que nos conduz. A palavra de Jesus, o Evangelho, dizia lá o texto, primeiro Jesus fala que é a porta que nós passamos, e que nós como rebanho, parte do rebanho, uma de ovelhas, parte do rebanho, somos chamados a reconhecer a voz do pastor que nos guia. No mundo, às vezes, envoltos em tantas situações, até turbulências, tantas motivações, coisas às vezes confusas, ter em Cristo Jesus a nos guiar como o pastor guia o rebanho. E precisamos nos familiarizar sempre com os seus ensinamentos para que nós possamos reconhecer a voz de Jesus. Dizia, em cada situação de nossa vida, reconhecer o que nos ensina o Evangelho. É isso que significa reconhecer a voz do pastor e nos deixar guiar. Aí, semana passada, começamos a refletir o capítulo 14 do Evangelho de João. Semana passada um pouquinho, e hoje a sequência.
Nós poderíamos chamar esse trecho do Evangelho, desse capítulo, como que um discurso de Jesus de preparação, de despedida, para uma realidade nova, que aquelas pessoas estavam sendo chamados a viver. Que realidade? Olha, Jesus esteve presente no meio deles até então, e eles puderam conviver com Jesus, digamos, fazer as refeições com Jesus, ir para todos os lugares junto com Jesus, ouvir os ensinamentos da boca de Jesus. É Jesus ali para tirar as dúvidas, para fazer os encaminhamentos, e viram Jesus fazendo os milagres, enfim. Mas a realidade que se seguiria seria outra. Jesus se faria presente, ou se fará presente, e continuar se fazendo presente na vida deles e na nossa, mas de uma maneira diferente. E é isso que Jesus quer preparar nesse capítulo, digamos assim. Ele começa falando, lá semana passada, para a gente ligar com hoje, ele começa falando assim, olha, tem de fé em Deus, tem de fé em mim também. Na casa de meu pai tem muitas moradas, vou preparar um lugar, e vós podereis me seguir. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Aí que surgiram os dois questionamentos lá no Evangelho. Primeiro foi Tomé que falou, Senhor, a gente não sabe para onde você vai, como é que a gente vai saber o caminho? Aí Jesus fala aquela frase bonita, significativa, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na semana anterior ele tinha falado da porta que nós passamos, que é Ele. E ele fala, eu sou o caminho, ou seja, a vida nossa, na verdade, o caminho, a verdade e a vida, a nossa vida é vivida em Deus, direcionadas, conduzidas por Jesus, o pastor que nos orienta através dos seus ensinamentos, e esses ensinamentos, na verdade, nos dão o sentido para o nosso existir. É isso que afirma Jesus, e na sequência ele diz ainda, olha, eu vou para o Pai, eu estou junto com o Pai, e vocês conhecem o Pai. Aí vem o segundo questionamento do Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Eu refleti até semana passada a necessidade que às vezes a gente tem de ter uma resposta exata, precisa, exatamente isso. Dizia até a diferença lá entre a fé e a ciência, como que a ciência constrói conhecimento, usando critérios aceitos e válidos para se chegar a uma verdade, a um saber. E numa dimensão de fé, a gente não parte disso. A gente parte de algo que está dentro de nós. É justamente isso que Jesus vai falar para nós hoje na leitura. É nessa sequência dessa ideia, Jesus começa dizendo assim, como é que nós chegamos então a esta fé? Ele diz assim para nós hoje, olha, quem me conhece, quem está comigo, quem quer caminhar comigo, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Interessante que o Evangelho de hoje começa falando assim e conclui falando assim. Guardar os mandamentos. Olha, com toda certeza não é guardar na gaveta e nem na estante. O guardar, na verdade, que Jesus nos fala, é querer, na verdade, conhecer o que Jesus nos ensina e colocar na prática. E Jesus nos ensina a amar, é isso que ele fala de novo, amar. Então, tudo aquilo que nós orientamos na nossa vida, a partir desse amor, nós estamos guardando, não na gaveta, na nossa vida, esses mandamentos. E aquilo que vem do amor de Deus é aquilo que nos edifica nesse mesmo amor. Eu costumo dizer que é pelo resultado, né, daquilo que a gente faz, que a gente consegue perceber se aquilo é de Deus. Está construindo na paz, a gente está usando de misericórdia, nós somos pessoas acolhedoras, nós temos uma alegria por termos Cristo Jesus a nos guiar e nos conduzir. É dessa maneira que nós percebemos se nós estamos guardando os mandamentos ou se, na verdade, nós estamos guardando outros valores. Na sequência da leitura, Jesus vai falar justamente isso para nós. Ele usa uma expressão interessante aqui. Ele diz, como resultado desse amor, de guardar esse amor, que nós não estaremos só. Não vos deixarei órfãos, diz Jesus.
A grande preocupação era justamente essa. Ele não estaria mais presente daquela maneira, mas o que ele fala para nós é que ele continua presente na nossa vida. Ele não nos abandona. Nesse sentido que ele fala que não nos deixará órfão. E aí na comparação, Jesus faz uma comparação interessante. Ele usa a expressão, vos dará um defensor, um outro defensor, que vai permanecer junto conosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, mas nós somos, porque não vê ou conhece. Nós conhecemos, se buscamos permanecer junto com Deus, e Ele estará dentro de nós, diz Jesus, concluindo esse trecho do Evangelho. Vos enviarei um defensor. O que é isso que Jesus está falando? Na verdade, meus caros irmãos e irmãs, ele está fazendo uma comparação, ele está usando um exemplo, né, muito conhecido das pessoas da época dele, que era um procedimento que se fazia no funcionamento da sociedade, da comunidade, com relação a julgamento. Julgamento mesmo, tribunal. Como é que funcionava? Os princípios são os mesmos, né? A maneira de funcionar que era mais informal. Hoje a justiça é institucionalizada, tem todos os procedimentos, né? Na época era uma coisa mais informal. Quando alguém era acusada de alguma coisa, a pessoa se deparava com uma acusação, o que se fazia? Se reunia toda a cidade. Todo mundo ia para um lugar público, uma praça, um lugar que coubesse todo mundo. Uma pessoa era designada como mediadora, né, desse procedimento, e aí aquela pessoa era apresentada e eram apresentadas as acusações que tinham contra ela. Tinha um acusador que estava falando, ele fez tal coisa. E aí se ouvia as acusações, e ele tinha a oportunidade, ele mesmo tinha advogado, ele mesmo tinha a oportunidade de se defender. De falar assim, olha, eu não fiz isso, olha, não aconteceu do jeito que ele está falando, foi diferente. E aí se a pessoa que estava acusando, que estava falando o que ele fez, se ela tivesse lá testemunhas, que tivesse visto, que pudesse falar a verdade, ele podia apresentar, olha, tem um fulano, ciclano, e as pessoas falam, e todo mundo ouvindo. Aí se a pessoa que estava se defendendo, se ela tivesse pessoas que, digamos assim, colaborasse na versão de que ele estava dando, ele também apresentava, olha, o fulano está aqui para me falar que eu estou falando a verdade. Esse era o procedimento. Bom, e quando não tinha nem a pessoa que acusava, nem a pessoa que se defendia, ninguém tinha testemunha de nada. Era a palavra de um com a palavra do outro. Como é que ficava essa situação? Bom, a prática era essa, olha, se lá na Assembleia, né, das pessoas que estavam ali presentes, naquela praça, naquele recinto, tivesse pessoas reconhecidas por todos como uma conduta correta, uma pessoa, digamos assim, que todo mundo respeitava. Bom, se essa pessoa tivesse lá assistindo, certamente está, se ele se convencesse que os argumentos da pessoa que estava se defendendo, ou seja, se ele acreditasse, a pessoa foi lá, se defendeu, falou, e aquela pessoa que estava lá na Assembleia acreditasse no que ele falou, ele saía de onde ele estivesse e se colocava do lado, se posicionava do lado dele. É lógico que se tivesse mais gente, melhor, né? Mas se tivesse uma pessoa que todos reconhecessem como uma boa fama, pronto, ele, digamos assim, ganhava a causa. Essa pessoa era chamada defensora. Em outra tradução, paráclito, a mesma coisa. E é isso que Jesus está falando. É justamente essa figura do defensor que Jesus está falando. Agora, vamos entender no sentido do Evangelho. Bom, a informação é que nessas 3 semanas, hoje, semana que vem a Ascensão, daqui 15 dias Pentecostes, nós vamos refletir sobre o Espírito Santo. Digamos que hoje está começando a primeira ideia colocada para nós no texto bíblico. A presença de Deus em nós, dentro de nós, o Espírito da verdade, para que nós não estejamos só. Aquele Espírito da verdade que diz o texto, juntando com o defensor, que vai nos defender.
É Deus que acredita em nós, que está ao nosso lado e que quer a nossa salvação. Essa é a ideia que o texto quer passar para nós. Nós não estamos só. Jesus, o próprio Deus, através do Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, continua conosco, caminha conosco, se faz presente em nossas vidas. Diz lá o texto, que se nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Como eu disse, não na gaveta, mas com a nossa vida, com aquilo que nós fazemos. Se nós guardamos, diz o texto, podemos invocar que Deus nos defenderá. Essa é a primeira ideia do Espírito Santo colocada para nós nessa primeira caminhada aí para celebrarmos Pentecostes daqui 2 semanas. O próprio Deus se faz presente em nossas vidas. Bom, para completar a mensagem, a primeira leitura traz também um ensinamento muito interessante para nós. Livro dos Atos dos Apóstolos. Fala ali que começou a perseguição aos cristãos que estavam em Jerusalém, eles se dispersaram. Filipe foi mais para a região ao norte. Esse Filipe não é o Filipe o apóstolo, é o Filipe, aquele citado na primeira leitura da semana passada, um daqueles 7 que foram escolhidos para ajudar a comunidade. Ele foi e começou a anunciar Jesus Cristo na região da Samaria. Diz o texto que as pessoas acolheram. Uma ambulância, tomara que Deus ajude, esteja tudo bem, né? As pessoas acolheram a mensagem de Filipe e foram batizadas, diz o texto. Ou seja, nasceu uma comunidade cristã ali a partir do anúncio de Filipe. Aí acontece uma coisa muito interessante. A notícia, a primeira notícia então de cristãos fora da cidade ali de Jerusalém, mais ao norte, né? E essa notícia chegou para os apóstolos, e esses com alegria foram até a Samaria. E aí é como o sacramento da confirmação, eles foram batizados, e Pedro e João, em nome da igreja, confirmam aquelas pessoas na fé, ou seja, eles caminham conosco, e somos estamos na unidade, estamos juntos na verdade para viver o amor de Deus. Na verdade, o Espírito Santo que age em nós, se faz presente em nossas vidas, o Espírito da verdade, mas não para que nós caminhemos sozinhos, muito pelo contrário, caminhemos em comunhão, em unidade com a igreja. Então, nessa nossa caminhada de fé, nesse percurso que fazemos, a certeza de que Deus continua com cada um de nós. Não estamos só, não estamos órfãos. O próprio Deus se faz presente em nossas vidas, confirmando-nos na fé, na esperança e na caridade, e nos motivando a viver o amor que Cristo Jesus nos ensina. Nós continuamos a